de técnica. Mas fazer uma bomba... Aliás, é uma pergunta que eu sempre ouvi. Porque parece que é muito difícil lá quando a gente vê Oppenheim. Não, mas é que tá. Não se... Naquela época, não, né? Ali a questão não é só fazer a bomba. Fazer a bomba é relativamente fácil, tá? Aliás, é uma pergunta que eu sempre recebi, porque o meu mestrado foi na área de energia nuclear. Aí já escutei essa pergunta várias vezes. Quando olha, aí o Matheus já pega engenheiro nuclear, afirma que o brasileiro... Você viu? Por conta disso, né, Léo? Eu já contei aqui no podcast aqui que um cara me processou aí, eu tive minhas contas travadas, porque o processo foi rolando. Você me falou. Alguém recebeu lá um negócio lá e travou minhas contas. Quando eu fui ver, puxou dinheiro da minha conta. Eu falei, eita, penga, tá acontecendo aqui. Aí chegou a puxar dinheiro. Nossa. Aí depois eu tô com o advogado, tô enrolado até hoje já. Não, mas travou sua conta, sua conta corrente. Puxou dinheiro da minha conta. Você tá de sacanagem. Puxou dinheiro da minha conta. Chegou a puxar dinheiro da minha conta. Nossa, isso é uma Aí e se eu não tivesse minhas criptomoedas nesse momento aí? Não, aí dane-se, você tem filha pra sustentar. Não interessa, não interessa. Engraçado, porque o cara que atrasa um mês de pensão, bota o cara na cadeia. Aí o cara pode tirar o dinheiro dos seus filhos e dane-se. Tranquilo. Mas por isso que eu falo, o Estado ele é uma coisa realmente maligna. A gente tem que diminuir o Estado. Eu não sou anarcocapitalista, que acho que tem que acabar o Estado. Mas, pô, do jeito que tá, a gente tem que limitar o Estado. Absurdamente a gente precisa limitar o Estado. O Estado tá pra servir a gente, não pra se servir da gente, como acontece no Brasil. É que, na verdade, você é um contribuinte. Você não é um cidadão. Você é o contribuinte, né? Eles deixam claro. Cara. Contribuinte, você. E os caras são tão bandidos que eles sabem, né, o que fazer. Todo mundo sabe, cara, o que você tem que fazer pra melhorar esse país, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que se eu pegar bandido, botar na cadeia e deixar na cadeia, isso faz despencar a criminalidade. Todo mundo sabe isso. Você viu o projeto de lei que o Lula acabou de assinar, agora em maio? Não viu? Foi? Deixa eu pegar aqui pra você. Eita, e o... Bem rapidamente aqui. O projeto de lei assinado agora dia 7 de maio, se eu não me engano, tá? Olha só. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é o homem do povo, ele faz as coisas pelos pobres, não pelas elites. Papai Lula! Por exemplo... Toda vez que o Lula é presidente, todos os bancos batem recorde de faturamento, mas é coincidência, né? Porque o Lula, ele governa para os pobres. Então, olha aqui ele governando mais uma vez para os pobres. Lula sempre governa para os pobres. Aqui ele tá pensando nos mais necessitados, tá? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei 15.134, que aumenta a pena para agressão física praticada contra juízes, promotores, procuradores, oficiais de justiça, defensores e advogados públicos, além de familiares desses profissionais. Então, se você der um soco na cara de um juiz, ou de um parente de um juiz, você deu um soco, de um parente, sabe, de um amigo. Você tem uma briga de trânsito, tá? Você deu um soco na cara de um primo do juiz. Pronto, a pena pra você é lá em cima. Caraca. Tá? Se der um soco na nossa cara, dane-se. Na nossa cara, pode. Quer dizer, o que eles querem com isso? E a igualdade? Quem acredita em igualdade no Brasil, né? Aí é uma piada, né? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que pena dura coíbe a criminalidade. Mas eu não quero coibir contra você, só contra eles. Então eles sabem disso. Esses juízes que defendem, juiz, procurador, que defende a ressocialização, não pode ficar prendendo, tem que ter desencarceramento. Então, o cara mata, o cara violenta sexualmente, tem que desencarcerar. Agora, se der um tapa na cara de um promotor, pronto. 20 anos na cadeia. É justo esse país? Então, agora, quando acontece uma coisa como essa, o Estado tá falando, eu sei o que é certo, mas eu não faço porque eu quero que você se dane. Então, eu tô fazendo só para os meus. Por que o Lula não faz uma lei dessa pro pobre? Se você agredir uma pessoa que ganha menos que 2 salários mínimos, a pena é maior. Vamos cuidar dos pobres. Por que não faz isso? Por que o Lula não faz isso? Por que será? Será que é porque ele é um bandido? Tô perguntando. Será que ele é o maior bandido da história desse país? Tô perguntando, não tô afirmando. Será que agora ele fez o escândalo de corrupção batendo o recorde dos que teriam sido feitos? Tô perguntando, não tô afirmando nada. Esse é o pai dos pobres? E aí os otários, que aí você é muito otário se fizer isso de novo, vai votar no PT pela democracia. Olha que democracia bacana. Deu um soco na tua cara que é pobre, dane-se você. Agora deu um soco no primo do promotor, passou a rasteira. No primo do promotor, 20 anos de cadeia pra você. Nem sei quantos anos de cadeia é, Tojo, mas a pena é mais alta.
Esse país é sério? Esse país é justo? Mas o Brasil tá complicado, né? Não, e quem resolveu isso aí? Por isso que eu falei, se a gente não tiver uma coisa nova, não vai resolver, sinto muito. E forte, e drástica. Nós vamos ter guerra contra o crime, vamos matar bandido perigoso. Falei, é matar bandido perigoso, não é o cara que furtou uma padaria, né? Furtou um celular. Eu não quero esse cara morto. Esse cara, a gente recupera esse cara. Ele faz isso realmente porque os incentivos são malignos no Brasil. Você recupera esse cara. Agora o cara violentou sexualmente, eu não quero saber desse cara, eu quero esse cara morto. Esse cara é um latrocida, o cara te matou uma criança, um adolescente por causa de um tênis. Mataram uma menina agora aí, saiu a notícia hoje, mataram uma menina que foi confundida. Com o ladrão foi lá, confundiu, mataram a menina. Nossa. Então dane, não preciso nem ter certeza, porque eu sei que não vai acontecer nada. Preciso nem ter certeza que o alvo é aquele lá. Não mataram o irmão da Sâmia? Também aparentemente confundido? Será que ela não teria promovido o assassinato? Incentivando, não que ela promoveu o assassinato do próprio irmão, pelo amor de Deus, não tô falando isso de jeito nenhum. Mas você tá falando assim, pela posição Mas dela, postura, né? ela incentivando esse tipo de crime, por exemplo, ela incentivando, né, que você não tenha penas altas pra criminosos. Não sei. Ô, Léo, e... Não tô acusando ninguém de nada, deixando isso claro. Ô, Léo, e também você fala muito, né, da história do país, assim. Por que o Enéas, ele era ridicularizado antigamente? Porque, aí que tá. De novo, né? Todo mundo que não for de esquerda, qualquer político chegar e não for de esquerda, ele vai ser ridicularizado pela mídia. Você vai colocar um atributo ruim pra esse cara. Então, Trump é nazista, né? Todo mundo que não for de esquerda, você ridiculariza. Que presidente a gente teve aqui nesse país mais inteligente que o Enéas? A gente teve algum? Nenhum. E eu não sou o cara que apoia as ideias do Enéas. Acho que só que eu acho que era tudo, né? Tipo, ele era matemático, né? Médico, o cara, pô. O cara tinha uma formação inteligentíssimo, com um vocabulário inacreditável. Meus professores de português não tinham o vocabulário dele. Meus professores de português. Só que eu achava ele um cara muito nacionalista. Sabe? Muito assim, nacionalista no tipo de muito fechado, né? Acho que a gente tem que abrir o comércio e tal, dar liberdade. Só que eu acho que se o Enéas estivesse vivo hoje, ele não pensaria do mesmo jeito. É, verdade. Eu tenho certeza que ele não pensaria do mesmo jeito. Ele ia ver a China desenvolver. Ele teria evoluído com o país, né? Um cara inteligente como ele. Antigamente, né, Léo, tinha muito isso do nacionalismo. Exemplo, a Gurgel faliu, por que a Gurgel faliu? Porque ela queria tudo aqui do Brasil. Não, tem que ser tudo 100% do Brasil. E por que outras empresas se deram bem? Porque ela fala, não, quem faz bateria bem é Taiwan, vou pegar a bateria da Taiwan, vou pegar, sei lá, da coisa da Suíça, parafuso da Argentina, vou montar aqui e eu faço meu carro. Mas nessa época, eu não sei, isso é uma história que conta, eu não sei se é verdade, tá? Você não tinha muita essa opção, tá? De trazer muita coisa assim de fora, tinha muita coisa feita aqui no Brasil mesmo, né? Tinha uma coisa dos militares, né? Faça aqui a qualquer custo. E diz a lenda, isso é uma lenda que conta, que outras grandes empresas automobilísticas, porque assim, montadora, eu sei que a Ford teve com a Volkswagen Auto Latina, teve a fundição da Ford, eles produziam os próprios motores, mas via de regra, montadora, como o nome diz, ela monta, ela não fabrica. Então ela faz o projeto, e aí uma empresa faz o motor, outra empresa faz o farol, outra empresa faz o banco, outra empresa faz o chassi, né? Sim. Então, ela monta, na verdade, né? Faz a tubulação de aço, o chassi, ela até solda e tal, né? Então, montadora faz isso aí. Você compra as coisas de fora. Diz a lenda, já ouvi essa história, mas eu não tenho comprovação, como eu sou, meu pai era metalúrgico, e eu sou metalurgista, então eu conhecia muita gente da área, o pessoal contava essas histórias, nunca tive comprovação. Então, eles falam que grandes empresas automobilísticas aqui do Brasil, não vou falar quais, né? Mas foram várias, as que tinha. Foi a que fez o tal carro? Né? E elas chegaram para as empresas, para as autopeças, as empresas de peça, por exemplo, a empresa que fazia o farol. Falou assim, olha, se você vender farol para Gurgel, a gente não compra mais de você. Aí. E quem comprava mais, a Gurgel ou todas as outras montadoras, né? Então, diz a lenda que as outras... Isso eu não sei se é verdade, eu não tenho nenhuma comprovação disso. Mas já ouvi essa história mais de uma vez. Que outras empresas boicotaram a Gurgel. Impediram. Isso é uma coisa meio que normal de acontecer, né? Faz sentido. Pô. Não, assim, é uma coisa que eu acho errado fazer, eu acho sacanagem fazer, mas isso não é a primeira vez. Se isso aconteceu, não teria sido a primeira vez, tá? Isso na história do mundo já aconteceu muitas vezes. Mas, ô Léo,
E isso daí, pelo que eu vejo do Gurgel, ele tinha muito também essa parte nacional e pode ter acontecido isso, né? Mas o do Enéas, uma coisa que me chama a atenção dele é que ele sempre falava sobre o Brasil ter ali uma bomba nuclear. Sim. E todo mundo ficava, nossa, mas ele é muito... Cara, isso era um detalhe do plano dele. Aí a mídia, que é desonesta, bateu nisso. Mas assim, ele tá fazendo isso daí pro bem da população brasileira. Sim, claro. Porque se todo mundo tá armado, por que só alguns países têm que ter? Não, só... Concordo. O Brasil... Tem que ter uma e ele tem capacidade, né? O Brasil, você pode falar melhor que eu. Ele tem uma capacidade de fazer... Grande, aliás, tá? Nós somos bons nessa área. Você tem o IPEM no Brasil, que cuida... Hoje não é só o IPEM. O IPEM foi onde eu fiz... Eu trabalhei, inclusive, lá no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, né? Estudei lá. E eles, por exemplo, antigamente, todo o material radioativo para... Hoje tem outro lugar. Acho que no Rio de Janeiro também faz. Mas antigamente todo o material radioativo para radioterapia eram eles que faziam. Caramba, legal. Né? E os caras têm uma qualidade assim absurda. Deu uma morrida, né? O IPEM tá meio morto. A última vez que eu fui lá tava parecendo um lugar fantasma. Né? Não tem mais investimento, não estão recontratando. Eles estão muito no taxímetro lá, eles ficam lá rodando o taxímetro de taxista ali na Zona Norte, você já viu? Não. Tem um negócio do IPEM lá, que eles fazem isso daí. Ah, é? Não sabia, que aí o taxista vai lá, aí eles apontam, dá uma voltinha no quarteirão, aí vê que tá certinho lá o número e libera o taxista. Daí é um braço deles, né? Com certeza. Mas o Brasil tem capacidade de técnica? Mas fazer uma bomba... Aliás, uma pergunta que eu sempre ouvi. Porque parece que é muito difícil lá quando a gente vê o Oppenheim. Não, mas é que tá. Não se... Naquela época, né? Ali a questão não é só fazer a bomba. Fazer a bomba é relativamente fácil, tá? Aliás, é uma pergunta que eu sempre recebi, porque o meu mestrado foi na área de energia nuclear. Aí já escutei essa pergunta várias vezes. Quando olha, aí o Matheus já pega engenheiro nuclear, afirma que o brasileiro... Gente, as thumbs que vocês veem no meu canal não sou eu que faço, tá? Só pra deixar claro. Aí teve uma lá que foi muito legal. Ele colocou lá engenheiro científico. Que porra é essa? Aí veio um babaca que nunca me ouviu, porque se o cara já me ouviu, né? Ele sabe que eu sou tal. O cara vai lá, esse cara diz que é engenheiro científico e que nem existe essa engenharia. Eu nunca falei isso. Cara, título de vídeo e thumb só me ferra. Só te ferra. Nossa, eu falava isso direto lá no Três Irmãos. Falava, pô, cara, vocês colocam cada título aqui que só me ferra. Não é nada disso. Né? Putz, agora vem isso. Agora vai ser engenheiro nuclear. Engenheiro atômico. Bota engenheiro doutor atômico, né? Faz grave revelação sobre... Parece personagem do Watchmen, né? Doutor atômico. Pô, quer me ferrar mesmo, viu? Desse jeito. Então, cara, é que assim, não era só... É igual quando os caras começaram a fazer os aceleradores de partículas. Aí os caras começam a fazer cálculo. Pô, existe aqui uma possibilidade de a gente fazer um buraco negro. Pô, se eu faço um buraco negro, eu destruo esse planeta. Né? Só que aí a mídia pega um negócio desse tamanho e transforma num negócio desse tamanho. Aí te atrasa o projeto, te dá um monte de problemas. Sim. Lá, você tinha um monte... os caras tinham que calcular o impacto daquilo. Quem me garante que uma explosão daquele tamanho não elevaria, porque você pode com material... Aliás, quem mostrou isso foi a filha da Marie Curie, né? Você pode, entre aspas, vamos lá, radioativizar outros elementos, um que não é radioativo. Se eu não me engano, a filha da Marie Curie que ganhou 2 Nobel, o primeiro ser humano, não é a primeira mulher, tá? O primeiro ser humano, a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, um de física e um de química ela ganhou, né? E, inclusive, morreu de leucemia trabalhando com isso, o marido dela... ia morrer também, mas foi atropelado por um cavalo antes, né? Por uma carroça e acabou morrendo de outra coisa. Marie Curie é uma pessoa tão importante que, inclusive, tem uma unidade de atividade radioativa que chama Curie. A gente trabalha, Millie Curie, né? É uma unidade. É uma pessoa importante. A filha dela, se eu não me engano, ela radioativizou, acho que prata, acho que foi alumínio, uma coisa assim. Ela ganhou um Nobel também, a filha dela, por causa disso aí. E se na hora que eu explodo uma bomba atômica como essa, eu torno outros elementos radioativos, faço uma reação em cadeia e eu queimo a atmosfera toda. Você entendeu? E destruo o planeta. Existia a possibilidade. Você entendeu? Então, e quando você começa a trabalhar com átomos, com coisas quânticas, não tem mais certeza, é tudo estatística. Você entendeu? Então você tem que jogar com as probabilidades. É um negócio complicado, então demorou por várias questões. Mas em tese, tem uma coisa chamada em radiação,
nessa área de material físsil, né, material radioativo, que a gente chama de massa crítica. Então, o que é massa crítica? Imagina que eu tenho... você tem várias dificuldades para você fazer um material... Você tem um material físsil para um reator nuclear ou para fazer uma bomba. São dificuldades técnicas. O conceito de fazer uma bomba nuclear é muito fácil. Sim. Quando você pega um urânio, por exemplo, você tem os isótopos de urânio. O que é um isótopo? Vamos supor, é o mesmo elemento químico. O que define um elemento químico? O número de prótons, basicamente, tá? O que define se ele é um ou se ele é outro. Se mudar o número de nêutrons, o número de elétrons, não muda o nome do elemento. Tem né, a gente chama hidrogênio de deutério, trítio e tal, mas só para o pessoal entender, né? Então, o que é isótopo? Isótopos, né, que tem o mesmo número de prótons, né? Então eu tenho mais de um urânio, que eles têm o mesmo número de prótons, mas tem diferentes números de nêutrons. Então você tem, por exemplo, o urânio 238, urânio 235 e outros. Quando você pega o urânio 23, você pega o urânio, peguei lá uma jazida de urânio, pega o urânio, 99%, só para arredondar os valores, tá? Não é isso, é bem menos, mas vamos lá. 99% do urânio é 238, que não é o radioativo. Só uma mixaria é o 235. Então já começa uma dificuldade que não é minério de ferro, onde eu pego o minério de ferro e, por exemplo, 60% é ferro. Eu vou pegar um minério de urânio e, por exemplo, daquele minério, vamos supor, 0,2% é urânio. Nossa, então... É quase nada. Então eu vou ter que pegar um monte de pedra para conseguir aquele urânio que eu quero. E aí, desse 0,2%, que é o urânio, vai ser 0,2%, por exemplo, que é o urânio radioativo. Então é 0,2 vezes 0,2. Nossa senhora. Você entendeu o volume? Então o volume é violento. Pra Marie Curie conseguir isolar o rádio, ela tinha toneladas de pedra lá, pra ela conseguir uma miséria de rádio. Você entendeu? Daí até vem o nome radioatividade, né? Atividade do rádio, né? E a gente fala até hoje em atividade, né? Quando fala em radiação. Então, primeiro, eu preciso separar o urânio 235 do 238. Eu quero só o urânio radioativo, né? E como que eu faço se quimicamente eles são iguais? O que o urânio 235 faz quimicamente, o 238 também faz. Eles reagem com a mesma coisa. Porque se eles fossem diferentes quimicamente, eu fazia uma reação química, só um ia reagir e o outro não. Sim. Você entendeu? Então não é bem assim que acontece. Então eu tenho que separar fisicamente. Como fisicamente? O que eles são diferentes, o 235 do 238? O 238 tem alguns nêutrons a mais. Quer dizer que ele é um pouquinho mais pesado. Só que é o peso de alguns nêutrons a mais. E o nêutron não pesa muita coisa. Fazer isso? Então eu tenho que usar essa diferença de peso para separar. Por isso que tem as ultracentrífugas. Porque quando eu centrifugo muito... Já ouviu falar? Todo mundo acho que já ouviu falar nas ultracentrífugas. Eu centrifugo muito rápido, tá? E nesse conceito, esse conceito de dar energia é assim. Imagina que eu pego você pelo braço e te jogo. Tá? Ou te dou um empurrão. Chego e te dou um empurrão. Eu sou um cara grande, forte, eu vou te jogar longe. Certo? Agora imagina que a minha força não mudou, a minha força é a mesma. Eu vou dar o mesmo empurrão. Só que agora no Serjão dos Foguetes lá. Ele não vai tão longe. Você concorda? Concordo. Então é o mesmo princípio que a gente usa na ultracentrífuga. A gente dá energia e eles vão se separar fisicamente, porque eles têm massas diferentes. Dada a mesma energia, eles vão ocupar lugares diferentes. E aí eu separo eles. Mas tendo urânio radioativo, imagina que você tem um urânio 100% enriquecido. Você não tem, geralmente, né? Mas eu tenho urânio 100% enriquecido. A partir do momento que eu tenho urânio 235, ele tem uma massa crítica. O que é a massa crítica? Se eu não me engano, a massa crítica do urânio é 15 quilos. Isso quer dizer, tá? Que se eu tenho 7,5 kg nessa mão de urânio, eu tenho a massa crítica. Mas eles estão separados. Eu tenho 7,5 kg de urânio nessa mão, 7,5 kg de urânio nessa mão. Se eu pegar as minhas duas mãos com urânio e fazer assim, eu tenho uma bomba atômica, ele explode. Caramba! Isso é a massa crítica, é a quantidade de massa que você precisa para naturalmente ele explodir. Então, numa reação nuclear. Então por isso que eles falavam que tinha que soltar até determinada distância. Não, isso o que eles têm que fazer? Tem que fazer uma bomba, né, com as partes de urânio separados e a bomba tem um explosivo que vai unir elas, né? Eles soltam no alto, porque se descobriu que no alto a ação é muito maior do que você explodir no chão. Então é por isso que explode no alto. O problema para você fazer até atentado terrorista é que, por exemplo, no caso do plutônio, se eu não me engano, tá? Essas coisas eu estudei no mestrado há 20 e pouco, tem quase 30 anos atrás. E, se eu não me engano, a massa crítica do plutônio são 8 ou 9 quilos. Só que a densidade do plutônio, do urânio, é muito alta. Então, mesmo 15 quilos de urânio é um pedaço muito pequeno de urânio. Nossa, quase nada. Então, um terrorista pode montar um pedaço em cada bolso, por exemplo.
Aí você fala, mas ele vai morrer de radiação. Ele vai morrer na explosão, filho. Ele é um terrorista. Ele vai morrer lá, ele não tá preocupado com isso. Daí. Né? Então, você fazer a bomba é conceitualmente fácil, mas tecnicamente difícil. Porque você tem o enriquecimento do urânio, você tem a extração do urânio, o enriquecimento do urânio, a montagem da bomba, né? Então ele é tecnicamente difícil, mas conceitualmente fácil.